Por muitos anos, as pessoas acreditaram que os carros elétricos eram a resposta definitiva. As baterias eram o futuro. Os motores a gasolina eram coisa do passado. Essa história parecia resolvida. Mas, recentemente, um anúncio silencioso vindo da China começou a mudar essa sensação. Um novo tipo de motor. Sem alarde. Sem dramaticidade. Apenas diferente. No início, parecia impossível. Depois, pequenos detalhes começaram a surgir. E, lentamente, a certeza em torno dos veículos elétricos começou a parecer menos sólida. Por mais de uma década, a indústria de veículos elétricos avançou com forte confiança. Governos apoiaram a ideia. Empresas investiram bilhões. Fábricas foram reprojetadas. Estações de recarga se espalharam por cidades e rodovias. A mensagem era clara. O futuro funcionaria com baterias. Em vários países, as políticas públicas começaram a seguir essa crença. Incentivos foram oferecidos aos compradores. Créditos tributários reduziram os preços. Algumas cidades anunciaram planos de longo prazo para limitar ou até banir a venda de carros a gasolina. Grandes economias estabeleceram prazos para a transição. A direção parecia firme. Parecia organizada. Parecia permanente. As montadoras responderam rapidamente. Linhas de montagem que antes construíam motores e sistemas de escapamento foram reformadas para produzir pacotes de baterias e motores elétricos. Engenheiros foram requalificados. Cadeias de suprimentos foram reconstruídas. Novas parcerias foram formadas com fabricantes de baterias. Os orçamentos de pesquisa migraram pesadamente para plataformas elétricas. O desenvolvimento de motores a combustão interna desacelerou em muitas regiões. No começo, os consumidores hesitaram. Os primeiros modelos elétricos tinham autonomia limitada. Recarregar levava horas. Em climas mais frios, o desempenho às vezes caía. Viagens longas exigiam planejamento cuidadoso. A dúvida era normal. Mas o tempo mudou isso. A densidade das baterias melhorou. Novas químicas aumentaram a autonomia. Carregadores rápidos reduziram o tempo de espera. As redes de recarga se expandiram ao longo das rodovias e dentro dos bairros. Atualizações de software melhoraram a eficiência sem alterar o hardware. Gradualmente, o uso diário se tornou mais fácil. Para muitos motoristas, os carros elétricos deixaram de parecer experimentais. Eles se tornaram normais. Os números de vendas refletiram essa mudança. Cada ano trazia novos recordes. As manchetes focavam nas porcentagens de crescimento. Investidores prestaram atenção. Empresas focadas apenas em plataformas elétricas viram seu valor de mercado disparar. Montadoras tradicionais enfrentaram pressão para alcançá-las. Algumas anunciaram prazos para encerrar totalmente a produção de gasolina. Outras prometeram linhas totalmente elétricas dentro de uma década. A narrativa da indústria se endureceu. O elétrico não era apenas uma opção. Foi descrito como o ponto final. Conferências repetiam o mesmo tema. Analistas previam uma transição suave. Até os céticos começaram a suavizar seu tom. Ao mesmo tempo, as metas climáticas fortaleceram o argumento. Os veículos elétricos foram apresentados como uma solução-chave para reduzir emissões. À medida que a energia renovável se expandia, o caso parecia ainda mais forte. A conexão parecia simples. Eletricidade limpa mais carros elétricos é igual a transporte mais limpo. No início da década de 2020, a mudança parecia irreversível. Fábricas em construção foram projetadas apenas para veículos elétricos. Bilhões foram comprometidos com fábricas de baterias. Operações de mineração se expandiram para fornecer lítio, níquel e cobalto. A escala era enorme. As decisões não foram pequenos ajustes. Foram mudanças estruturais que moldariam décadas. Pouquíssimas empresas questionaram abertamente a direção. Então, silenciosamente, uma linha diferente de pesquisa continuou em paralelo. Não em anúncios públicos. Não em conferências de imprensa globais.
mas dentro de laboratórios de engenharia e ambientes de teste controlados. Ela não rejeitava os veículos elétricos diretamente. Não os desafiava publicamente. Apenas explorava outra possibilidade. No início, esse caminho alternativo parecia menor. Um projeto paralelo. Um plano B. Algo para estudar, mas não para priorizar. Observadores externos mal notaram. Porque quando uma história parece resolvida, a atenção se estreita. A dúvida se torna desconfortável. E as indústrias raramente esperam por uma disrupção depois de declarar vitória. Mas, no fundo das instalações de pesquisa na China, algo estava sendo testado repetidamente. Medido cuidadosamente. Refinado passo a passo. Se os veículos elétricos já estavam vencendo, por que alguém precisaria de um motor completamente novo? Enquanto grande parte do mundo se concentrava nas baterias, várias equipes de engenharia na China continuaram estudando a ciência da combustão de uma maneira diferente. Eles não rejeitaram a energia elétrica. Eles estudaram seus limites. Eles olharam para o peso das baterias. Examinaram as cadeias de suprimento de minerais. Revisaram as demandas de recarga nas redes elétricas nacionais. Então fizeram uma pergunta silenciosa. E se a melhoria não significasse necessariamente a substituição total? Em vez de projetar uma bateria maior, eles trabalharam para tornar um motor menor muito mais eficiente. Não mais barulhento. Não mais rápido. Apenas mais preciso. Este novo sistema foi construído em torno da eficiência térmica extrema. Motores a gasolina tradicionais desperdiçam grande parte da energia como calor. Essa fraqueza é conhecida há mais de um século. Engenheiros na China focaram em reduzir esse desperdício a níveis antes considerados irrealistas. Eles ajustaram o tempo de combustão. Redesenharam o formato das câmaras. Melhoraram a mistura ar-combustível. Refinaram o controle de pressão. O objetivo era simples: extrair mais energia utilizável de cada gota de combustível. Ao mesmo tempo, reduziram a complexidade. Menos peças móveis. Controle eletrônico mais inteligente. Integração com sistemas compactos de suporte de bateria. O motor não era totalmente elétrico, mas podia trabalhar ao lado de componentes elétricos quando necessário. Foi projetado para operar no pico de eficiência na maior parte do tempo, não em amplas faixas ineficientes. Esse detalhe importava. Na condução diária, os motores raramente operam em seu ponto mais eficiente. O trânsito muda de velocidade constantemente. Os motoristas aceleram e freiam de forma imprevisível. Os sistemas tradicionais desperdiçam combustível nessas transições. O design chinês tentou estabilizar a operação mantendo o motor dentro de sua janela mais eficiente e deixando a assistência elétrica gerenciar as flutuações. Isso não era linguagem de marketing. Era um ajuste de engenharia. Relatórios internos iniciais sugeriram que o consumo de combustível caiu drasticamente em comparação com muitos veículos a combustão padrão. As emissões foram menores do que o esperado para um sistema baseado em combustível. Em alguns cenários, o impacto total do ciclo de vida se comparava favoravelmente com veículos pesados em baterias, especialmente quando as fontes de eletricidade não eram totalmente renováveis. Fora da China, poucos prestaram atenção no início. As manchetes globais ainda focavam nos avanços das baterias e nos recordes de velocidade de recarga. A suposição permanecia forte. Os veículos elétricos eram a forma final. Mas os engenheiros leem artigos técnicos. Analistas rastreiam patentes. Fornecedores notam pedidos de componentes incomuns. Gradualmente, a informação começou a circular nos círculos da indústria. Laboratórios independentes solicitaram amostras para teste. Pequenos fóruns automotivos começaram a discutir as alegações de eficiência. Alguns pesquisadores expressaram dúvidas. Outros mostraram interesse cauteloso. Não houve revelação dramática. Nenhum anúncio global abalando os mercados. Apenas dados aparecendo silenciosamente. E à medida que mais detalhes técnicos se tornaram visíveis, uma percepção se formou lentamente. Isso não era um experimento projetado para publicidade.
Era uma plataforma projetada para escala. Quando os dados independentes começaram a circular, até mesmo os fortes crentes na eletrificação total começaram a fazer uma pausa. A eficiência tornou-se o centro da discussão. Por anos, os veículos elétricos foram descritos como máquinas altamente eficientes. Ao nível do motor, isso é verdade. Motores elétricos convertem uma grande porcentagem de energia em movimento. Muito pouco é perdido como calor em comparação com os motores tradicionais. Esse fato ajudou a moldar a crença de que os carros elétricos eram automaticamente superiores em todos os casos. Mas a eficiência não é apenas sobre o motor. A eficiência total inclui a produção, inclui a mineração, inclui o processamento. Grandes pacotes de baterias exigem lítio, níquel, cobalto e outros materiais que precisam ser extraídos, transportados e refinados. Cada etapa usa energia. Cada etapa adiciona custo. Cada etapa deixa uma pegada ambiental. Em regiões onde a eletricidade vem do carvão ou de combustíveis fósseis pesados, o quadro do ciclo de vida completo se torna mais complexo. Carregar um carro elétrico pode nem sempre significar energia limpa se a própria rede não for limpa. Esse detalhe muitas vezes fica fora das comparações simples. O novo design de motor da China entrou nesse debate cuidadosamente. Em vez de argumentar contra os motores elétricos, ele se concentrou em melhorar a eficiência da combustão a um nível que estreitasse a diferença. Engenheiros reivindicaram percentuais de eficiência térmica recordes. Números que antes pareciam inatingíveis para sistemas baseados em gasolina. A eficiência térmica mede quanta energia do combustível se transforma em movimento útil em vez de calor residual. Por décadas, as melhorias nesta área foram pequenas e lentas. Ganhos de 1 ou 2% eram considerados significativos. Mas os primeiros dados da China sugeriam um salto maior. O ceticismo foi imediato. Engenheiros de fora do país queriam provas. Círculos acadêmicos exigiam testes transparentes. Especialistas automotivos questionaram a durabilidade. Alta eficiência em condições de laboratório nem sempre se traduz em desempenho no mundo real. Testes independentes lentamente começaram. Revisões técnicas apareceram em periódicos. Algumas descobertas confirmaram resultados excepcionalmente fortes sob condições controladas. Outras mostraram que os números do mundo real variavam dependendo dos padrões de condução. Ainda assim, algo importante ficou claro. A diferença entre a combustão avançada e os sistemas elétricos não era tão grande quanto muitos assumiam. Em certas situações, especialmente em viagens de longa distância ou regiões com infraestrutura de recarga limitada, a comparação de desempenho parecia mais equilibrada. Outro fator entrou na conversa. Os custos energéticos de produção de baterias são concentrados no início. Grande parte do impacto ambiental acontece antes mesmo de o veículo chegar à estrada. Uma bateria menor combinada com um motor altamente eficiente muda esse equilíbrio. A discussão passou de slogans simples para análises detalhadas. Em vez de perguntar qual sistema era mais limpo, os especialistas começaram a perguntar em quais condições cada sistema tem melhor desempenho. Clima, estrutura da rede elétrica, hábitos de condução, cadeias de suprimentos. O debate não parecia mais unilateral. Os investidores notaram essa mudança. Os formuladores de políticas também. Se a tecnologia de combustão pudesse evoluir mais do que o esperado, as previsões de longo prazo poderiam precisar de ajustes. Mas a eficiência sozinha não decide os mercados. À medida que mais especialistas examinavam os números, uma questão mais profunda começou a surgir: o custo. O custo sempre moldou a indústria automotiva mais do que as manchetes. A tecnologia pode impressionar os engenheiros. Pode empolgar analistas. Mas se o veículo final for muito caro, a adoção desacelera. Os veículos elétricos carregam um custo importante dentro do pacote de baterias. Mesmo com a queda nos preços por quilowatt-hora, as baterias continuam sendo o componente individual mais caro. Pacotes grandes exigem materiais raros. Exigem sistemas de refrigeração complexos. Exigem gerenciamento cuidadoso de segurança.
Esses custos estão embutidos em cada unidade vendida. O sistema de motor alternativo da China abordou o custo de forma diferente. Ao reduzir o tamanho da bateria e focar na alta eficiência do motor, a demanda geral por materiais mudou. Menos minerais raros foram necessários. Os processos de fabricação pareciam mais simples em certas áreas. As cadeias de suprimentos dependiam menos de matérias-primas importadas. Esse detalhe importava para a escala. A produção de baterias também exige pesados investimentos em fábricas especializadas. Essas plantas são caras para construir e manter. Se uma plataforma de veículo exigir menor capacidade de bateria, o design da fábrica se torna mais flexível. As linhas de produção podem se ajustar mais rapidamente. O risco de capital diminui ligeiramente. Estimativas iniciais sugeriam que os veículos que usam o novo sistema poderiam ter preços mais competitivos em mercados em desenvolvimento. Em regiões onde a renda média é mais baixa, a acessibilidade molda as decisões de compra mais fortemente do que o discurso ambiental. Um preço de entrada mais baixo abre portas que a tecnologia sozinha não consegue. Havia também a questão da depreciação. O custo de substituição da bateria continua sendo uma preocupação para alguns compradores. Mesmo que as falhas sejam raras, a percepção afeta o valor de revenda. Um veículo com uma bateria menor e um motor durável de alta eficiência pode oferecer um perfil de custo de longo prazo diferente. As seguradoras começaram a revisar as diferenças potenciais de reparo. As empresas de energia examinaram as projeções de demanda de combustível. Os investidores recalcularam silenciosamente as previsões de margem. Grandes montadoras fora da China começaram a ajustar sua linguagem. Em vez de prometer um caminho tecnológico único, algumas começaram a falar sobre flexibilidade, plataformas multi-energia, estratégias de produção adaptativas, veículos capazes de rodar com diferentes sistemas, dependendo da demanda do mercado. Essa mudança de tom foi sutil, mas significativa. Porque uma vez que as empresas se preparam para alternativas, isso sinaliza incerteza sobre a exclusividade. Os roteiros exclusivamente elétricos começaram a parecer menos absolutos. Não porque estivessem falhando, mas porque a concorrência havia se expandido. Se os custos de produção permanecessem mais baixos e a expansão se mostrasse realista, a concorrência de preços poderia se intensificar globalmente. E na indústria automotiva, as mudanças de preço remodelam a participação de mercado mais rápido do que os comunicados de imprensa jamais conseguiriam. Se a tecnologia se mostrasse escalável, o equilíbrio de poder na indústria automotiva poderia mudar silenciosamente. A infraestrutura muitas vezes decide qual tecnologia se espalha mais rápido. Os veículos elétricos dependem fortemente de redes de recarga. Nas grandes cidades, a expansão tem sido visível. Carregadores rápidos aparecem em estacionamentos, ao longo de rodovias e dentro de edifícios residenciais. Mas além dos centros urbanos, o progresso é desigual. As áreas rurais ainda enfrentam lacunas. Longos trechos de estrada podem ter acesso limitado à recarga. Em algumas regiões, as redes elétricas já operam perto da capacidade durante os horários de pico. A adoção de vez em grande escala aumenta a demanda de eletricidade acentuadamente. As atualizações da rede exigem tempo, exigem financiamento, exigem acordo político. Esses desafios não são impossíveis de resolver, mas também não são simples. A nova abordagem de motor da China reduziu a dependência de enormes redes de recarga. Veículos que usam baterias menores e sistemas de combustão altamente eficientes poderiam contar parcialmente com a infraestrutura de combustível existente. Os postos de gasolina já estão difundidos na maioria dos países. As cadeias de suprimentos para combustível líquido são maduras e estáveis. Essa diferença muda a velocidade de implantação. Em nações em desenvolvimento, expandir as redes elétricas pode levar décadas. Construir milhares de estações de recarga rápida exige investimentos pesados. Um sistema de veículos que funcione dentro da infraestrutura existente reduz a pressão imediata sobre os governos. A segurança energética também entra na discussão. A geração de eletricidade varia de acordo com o país.
Alguns dependem de carvão. Outros dependem de gás natural importado. Expandir as frotas de vez sem fortalecer as redes pode aumentar a vulnerabilidade durante períodos de escassez de energia. Um sistema de motor híbrido de alta eficiência distribui a demanda de energia por múltiplas fontes, em vez de concentrá-la inteiramente na eletricidade. As condições de inverno adicionam outra camada. Climas frios reduzem o desempenho da bateria. Os tempos de recarga aumentam. A autonomia diminui. Para motoristas em tais regiões, a confiabilidade importa mais do que a preferência tecnológica. Um sistema que mantém uma autonomia estável, independentemente da temperatura, ganha atenção. Conselheiros políticos começaram a revisar os orçamentos de infraestrutura de longo prazo com mais cuidado. Em vez de planejar exclusivamente a expansão da recarga, alguns começaram a modelar cenários de energia mista, não abandonando a eletrificação, apenas ajustando os prazos. A ideia de um único sistema dominante começou a parecer menos certa. A flexibilidade ganhou valor, mas a prontidão da infraestrutura sozinha não decide a adoção. Os consumidores, em última análise, determinam a direção através do comportamento de compra. E a resposta deles revelaria se este motor alternativo era simplesmente uma opção ou algo maior. Os mercados raramente mudam de direção da noite para o dia. Eles mudam de tom primeiro, depois na linguagem, depois nos números. No início, as manchetes globais continuaram celebrando os marcos elétricos. Novas fábricas de baterias foram inauguradas. As velocidades de recarga melhoraram novamente. Os gráficos de vendas mostraram crescimento constante. Na superfície, nada parecia diferente. Mas dentro das salas de reunião, as apresentações começaram a incluir novos slides de comparação. As avaliações de risco tornaram-se mais detalhadas. As previsões de longo prazo mostraram múltiplos caminhos em vez de uma linha reta. Os executivos começaram a fazer perguntas diferentes. Não se o elétrico cresceria, mas sim quão rápido as alternativas poderiam amadurecer. Algumas montadoras ajustaram a comunicação pública. Em vez de prometer um futuro totalmente elétrico até um ano fixo, começaram a usar frases mais amplas. Portfólio eletrificado. Estratégia multienergia. Plataformas flexíveis. A mudança de redação foi pequena. O significado não foi. Os fabricantes chineses se moveram com cuidado. Os volumes de exportação aumentaram. Alguns veículos introduzidos no exterior combinavam sistemas de bateria compactos com motores altamente eficientes. As avaliações dos motoristas focaram na estabilidade da autonomia e na economia de combustível. Não eram características dramáticas. Apenas desempenho prático. Em certos mercados, especialmente onde as redes de recarga permaneciam limitadas, os compradores responderam positivamente. Motoristas de longa distância apreciaram os tempos de reabastecimento mais curtos. Operadores de frotas examinaram de perto os custos operacionais. Empresas de entrega compararam o tempo de inatividade entre recarga e reabastecimento. Pequenas diferenças de eficiência se multiplicaram em milhares de veículos. Analistas financeiros notaram que a demanda do consumidor não seguia uma única narrativa. Os veículos elétricos continuaram vendendo bem. Mas os sistemas alternativos começaram a aparecer nos dados de participação de mercado. Silenciosamente. Sem alarde. Os mercados de ações reagiram com cautela, não com pânico. Empresas focadas em elétricos permaneceram fortes. No entanto, as avaliações se tornaram mais sensíveis a mudanças de políticas e atrasos na infraestrutura. Montadoras diversificadas ganharam uma pequena vantagem na percepção. A flexibilidade reduziu o risco. As empresas de energia observaram atentamente. As projeções de demanda de combustível que antes mostravam um declínio acentuado começaram a se estabilizar em algumas previsões. Os modelos de expansão da rede elétrica ajustaram-se ligeiramente. Nada dramático. Apenas recalibração. A narrativa mais ampla suavizou. Os veículos elétricos não eram mais descritos como o único destino.
Eles se tornaram parte de um ecossistema maior de tecnologias evoluindo lado a lado. E quando as narrativas mudam, a alocação de capital lentamente as segue. Se a indústria se adaptar a múltiplas soluções em vez de uma, a estrutura da concorrência pode parecer muito diferente na próxima década. A indústria automotiva global agora se encontra em um momento que parece calmo na superfície. Os veículos elétricos continuam a crescer. A pesquisa de baterias continua a melhorar. As redes de recarga se expandem ano após ano. Nada parece estar desmoronando. No entanto, algo mudou sob essa superfície. O novo motor da China não chegou com alegações altas. Não exigiu atenção. Simplesmente entrou em campo com resultados mensuráveis. Números de eficiência. Estimativas de custo. Testes no mundo real. Pontos de dados silenciosos que lentamente ganharam peso. O impacto mais forte não tem sido a disrupção imediata. Tem sido a incerteza. Por anos, muitos líderes da indústria falaram como se a direção fosse final. Os planos estavam fixos. Os prazos foram anunciados. Os investimentos foram garantidos. O futuro parecia linear. Agora o caminho parece mais complexo. Os veículos elétricos continuam poderosos. Eles resolvem muitos problemas. Eles reduzem as emissões urbanas. Eles se alinham com o crescimento das energias renováveis. Nada disso desaparece. Mas a suposição de que a combustão havia atingido seu teto enfraqueceu. A história mostra que as tecnologias raramente desaparecem em um único passo. Elas evoluem. Adaptam-se. Às vezes, combinam-se com rivais em vez de substituí-los. Os motores a vapor não desapareceram da noite para o dia quando o motor de combustão interna apareceu. Os telefones fixos não desapareceram no momento em que as redes móveis começaram. As transições se estendem por décadas. O mesmo padrão pode estar se desenrolando aqui. A abordagem da China sugere que a ciência da combustão ainda tem espaço para avançar. Baterias menores. Motores de maior eficiência. Integração híbrida projetada para padrões de condução específicos. Essas ideias não destroem os veículos elétricos. Elas remodelam o campo competitivo. Os governos agora enfrentam escolhas mais amplas. As montadoras têm mais de uma estratégia. Os consumidores veem mais de um caminho. O verdadeiro ponto de virada não é se uma tecnologia vence. É se a certeza desaparece. E a certeza claramente suavizou. Os próximos anos mostrarão como os mercados respondem em escala. A capacidade de produção revelará confiança. Os ajustes de políticas sinalizarão prioridades. O comportamento do consumidor decidirá silenciosamente o resultado. A indústria não encerrou um capítulo. Ela abriu outro. Para aqueles que acompanham essas mudanças de perto, assinar garante que a próxima transformação silenciosa não passe despercebida.